Shalom, amados! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, dia 25 de abril, nós vamos falar sobre a lição de número 4, sobre os dons de poder. Nós falamos semana passada sobre dons de revelação e hoje nós vamos falar sobre dons de poder. Sobre alguns dons que ficam assim muito explícito, uma ação especial e sobrenatural da parte de Deus para que eles venham a acontecer. Nós estamos aí voltando aos nossos cultos presenciais. Creio que logo, muito em breve, nós vamos estar voltando à Escola Bíblica Dominical presencial. E isso é bom, porque não tem nada como uma aula presencial, né? A gente pode tirar dúvidas, fazer perguntas. Aqui no nosso grupo aqui, parece que os irmãos ficam meio receosos de fazerem perguntas. Eu creio que sempre tem alguma pergunta a ser feita e os irmãos ficam se contendo. Então, creio que daqui a pouquinho nós vamos conseguir voltar com a Escola Bíblica também presencial e fica mais fácil da gente tirar dúvidas e fazer esse trabalho. É um assunto, amados, muito amplo e a gente precisa, por conta da tecnologia, sempre resumir, porque quando a gente passa um determinado tempo, a gente vai encontrar problemas para colocar o vídeo no YouTube. Então, a gente precisa estar atento a todas essas coisas e não fica abrangido, né? Não fica tocado em todos os assuntos. Mas a gente procura fazer o que é o melhor que nós podemos fazer. E na configuração que nós estamos agora, essa é a condição. Mas já está mudando. Com a graça de Deus aí, logo já voltamos aos cultos presenciais, vamos conseguir voltar também à nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 4, dons de poder. O nosso textuário ele está em 1 Coríntios 2, 4 e 5, que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa verdade prática diz que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios 12, 4 e depois do 9 ao 11, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outros, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, amados, seguindo a linha do que nós já estamos falando há tempos, né, desde do começo dessa revista, os dons ele tem a particularidade de ele não pode servir para a exaltação de uma pessoa, seja por ela mesma, seja pelas outras pessoas. O dom, seja ele qual for, seja um dom espiritual, um dom de ministério, um dom de serviço, seja da forma que for, esse dom ele tem como base principal servir a igreja. Então, quem tem um dom, ele tem que ter a concepção em si de que ele deve servir mais do que os outros. Naquilo que ele foi chamado, ele deve servir mais do que as pessoas que não estão aptas para desempenharem aquela função. Então, nós precisamos
tomar cuidado com isso. É uma coisa que eu vou sempre bater na tecla. O dom não pode servir para que ninguém se sinta superior, melhor ou mais especial do que outras pessoas que não tenham aquele devido dom. Nós falamos muito dos dons espirituais, e é lógico que os dons espirituais são imensamente importantes para a igreja, porque os dons espirituais, irmãos, eu diria que ele é a vida da igreja. A vida da igreja. Por quê? Porque quando a igreja ela deixa de crer na atualidade dos dons, ela é apenas uma igreja, alguns chamam de legalistas, mas nem sabem do que estão falando, mas ela é apenas uma igreja ritualística. Então, nós vemos que existem igrejas que elas são só assim. E nós temos que tomar cuidado para que nós não caiamos nisso aí também. É aquela igreja sem vida, é aquela igreja sem, como que eu posso dizer, sem algo que acaba chamando a atenção das pessoas. E os dons espirituais, eles são justamente para dar, eu poderia dizer assim, para dar aquele sabor para a igreja. Nós vamos na igreja, irmãos, e nós queremos ouvir uma boa palavra, nós queremos ouvir louvores maravilhosos, mas nós queremos nos sentir tocados pelo Espírito de Deus. Nós queremos nos sentir, não um culto onde eu vou, apresento e eu não tenho resposta, mas a gente busca sempre essa resposta especial de Deus para a nossa vida. Então, os dons, eles são essa energia, eu vou dizer assim. Os dons são essa vida que vai correr dentro da igreja. É onde nós iremos receber as respostas de Deus. E hoje, especificamente, dentre os dons de poder, e nós já falamos que os dons de poder, eles são chamados de dons de poder. Eu falei semana passada que o comentarista da revista, ele fez uma divisão dos dons que eu até não gosto muito, mas eu não gosto não é no sentido de que eu tô certo e ele tá errado, não. Eu não gosto particularmente, porque eu acho que os dons, eles são muito mais emaranhados do que nós imaginamos. Por exemplo, nós vamos falar hoje, e segundo o comentarista, são chamados dons de poder, mas são dons que estão emaranhados com outros dons. Por exemplo, quando você fala de dons de curar, você precisa dos dons de curar, você precisa, junto com o dom de curar, a operação de maravilha, você precisa entender sobre o dom da fé. Então, os dons, eles estão emaranhados. E muitas vezes, um dom de curar, ele entra em ação depois de um dom que ele faz com que a pessoa tenha até mesmo uma doença que ele nem sabe, revelada. Então, os dons, eles estão mais emaranhados do que nós podemos imaginar. E dentro do dom de poder, nós vamos encontrar, primeiro, o dom da fé. E aí, amados, quando a gente fala de fé, é uma coisa bastante espetacular. Por quê? Porque a fé, segundo Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. É muito poético isso. É muito, né? É muito florido a gente apenas citar esse versículo e colocar a fé como esse ponto de que a fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé... Amados, a fé, ela é tão abrangente porque a palavra fé, em hebraico, ela tem a conotação de confiança. Emuná, confiança. Então, a fé, ela está intrinsecamente ligada à confiança. E confiar, irmãos, nós cometemos um erro muito grande quando a gente fala de fé, porque a gente coloca a fé como o vento, a força motriz que vai fazer as coisas acontecer. E na verdade, irmãos, a fé, ela é a confiança daquilo que eu estou desejoso, que eu preciso,
essa confiança de que isso vai acontecer. Então, quando eu oro a Deus, Tiago diz, vocês oram e vocês não recebem nada. E por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Olha, Tiago deixa muito claro, vocês pedem mal. Então, quando eu peço uma cura a Deus, por que eu preciso de uma cura? Para que eu quero essa cura? A confiança, irmãos, ela não é para conseguir. A confiança é porque eu vou conseguir. Quando nós falamos de profecia, olha só, às vezes as pessoas, isso eu vou falar na próxima aula provavelmente, sobre os dons, e a gente vai falar sobre o dom de profecia, mas a gente fala assim, puxa vida, quando tem uma profecia é porque aquela palavra foi decretada. Não é verdade. Não é verdade. Às vezes uma profecia ela pode ser dada a fim de nos fazer precaver alguma coisa. E quando eu falo de fé, fé é a confiança daquilo que eu estou fazendo e eu tenho certeza que aquilo também é a vontade de Deus. Porque Jesus falou, olha, o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo vocês receberão. Então, quando a gente fala do dom da fé, ele é uma coisa tremenda. Por quê? Porque o dom da fé, ele vai se espalhando dentro de nós. E muitas vezes ele atinge alvos na nossa vida, ele atinge pontos na nossa vida e não atinge outros. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A fé para salvação. Ah, mas não, a fé para salvação não tem a ver com o dom da fé. Lógico que tem. Sabe por que que tem? Porque, de novo, Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, a fé, irmãos, para eu conseguir entender a questão de ser salvo, de salvação, eu preciso que a fé entre em ação. E aí, como é que ela entra em ação? Ela entra, e aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que ele não converte, ele convence. E quando ele convence em mim, e eu aceito esse convencimento, o dom da fé começa a fazer uma obra em mim. Eu começo a crer, por exemplo, que eu sou salvo. Se eu morrer hoje, eu tenho um lugar com Deus. Eu vou me encontrar com Deus. Essa é a convicção que eu tenho. E essa convicção que eu tenho, ela só pode acontecer comigo se eu tiver fé. Se eu não crer em Deus, eu nunca vou crer em salvação. Se eu não crer que Deus existe, eu não creio em salvação. Então, o primeiro passo que o dom da fé começa a agir na nossa vida é quando a gente consegue crer na salvação que Deus proporciona para a nossa vida. Então, essa salvação, esse sentimento de que eu estou diante de Deus e o que acontecer comigo eu vou para diante de Deus, essa convicção, ela só pode acontecer por causa do dom da fé na nossa vida. E aí, o dom da fé, depois que ele consegue fixar isso dentro de mim, se eu deixar, é como se eu deixasse ele se desenvolver, ele vai crescendo para outros espaços. E aí eu posso alcançar a fé para receber as coisas de Deus. Irmãos, tem pessoas que ela mal acabou de falar, aquilo acontece. Ela mal pediu para Deus, aquilo acontece. Por quê? Porque ela desenvolveu uma fé tão tremenda que ela tem facilidade para receber as coisas de Deus. De novo, eu vou citar Tiago. Tiago diz, todas as coisas boas, todo bem vem do Pai das luzes. Então, quando eu alcanço uma intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus faz com que eu possa
ter uma confiança grande em Deus, eu tenho facilidade para receber as coisas de Deus. Então, a fé aqui está ligado a eu ter habilidade para receber as coisas. E é uma coisa que muitas vezes eu preciso treinar em mim. Vamos supor, eu tô com a vontade de falar um absurdo aqui, comer carne seca. E eu não tenho dinheiro para comer essa carne seca. Estou passando por dificuldade, seja lá o que for. Existem pessoas que ela vai falar, não tem condição, vamos esperar. E tem pessoas que vai orar. Ah, mas José, para pedir uma carne seca, para pedir uma carne seca. Uma vez, eu ouvi um testemunho de um pastor, ele se converteu, e assim que ele se converteu, ele gostava sempre, ele passava na padaria e sempre comprava um sonho. Ele amava o sonho daquela padaria. E ele se converteu, e sempre que a pessoa se converte, ela vai passar, principalmente se Deus tem uma chamada grande na vida dela, ela vai passar por um momento de tribulação grande. E um dia ele foi na padaria, e quando ele chegou lá tinha 2 sonhos na padaria. Os 2 últimos. E quando ele foi comprar aquele sonho, que ele abriu a carteira, ele não tinha 1 centavo para comprar o sonho. E ele ficou triste, falou, Deus, hoje eu vou ficar sem sonho que eu não tenho condições de comprar. Ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele estava tomando banho, a esposa dele chegou logo após. A esposa dele falou, ó, trouxe um presente aqui para você. E ele pensando no sonho, Deus, queria aquele sonho e tal. Quando ele saiu do banho, que ele chegou na sala, na cozinha, em cima da mesa, tinha uma embalagem da padaria. E adivinha o que tinha dentro da embalagem da padaria? Os 2 sonhos que ele tinha deixado de comprar porque não tinha dinheiro. Então, eu preciso desenvolver em mim essa fé para receber as coisas. E aí, tem um perigo grande. Por quê? Porque nós sempre, qualquer coisa que nós vamos receber de Deus, irmãos, nós, sem perceber, nós vamos cometer o pecado de imaginar se nós merecemos aquilo. Deus não nos dá nada porque merecemos. Ele nos dá porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, porque Ele é grandioso. Assim como se você tem uma criança e a criança falou, puxa vida, pai, eu estou com vontade de comer um chocolate, e aquele seu filho, quando você sabe que ele gosta, ou que ele quer, ou que ele está com vontade de comer aquele chocolate, de comer alguma coisa, você não vai avaliar se ele merece, você não vai avaliar se ele... não, você vai procurar condições de dar aquilo para ele. Sabe por quê? Porque você quer ver o prazer dele. E a mesma coisa é Deus conosco. Então ele nos dá, não é porque eu mereço. Quando alguém sobe no púlpito e fala, olha, amor, eu orei, Deus me deu, não é porque Ele merece, é porque Deus é bom. E Deus quer que você desenvolva essa fé, a fé de acreditar, de entender que o Deus que você serve é o Deus que cuida de você. Então, amados, esse é um ponto muito importante de nós conseguirmos entender. Ter fé para receber. Segundo ponto da fé, ainda da fé, hoje vai ser difícil para nós. A fé para fazer acontecer as coisas. A fé traz à realidade aquilo que não existe. E isso é uma coisa que, irmãos, se nós estivéssemos numa aula presencial hoje, a aula ia durar, viu? Porque abre caminho. É uma pena que eu sozinho aqui, eu não consigo pensar em todas as coisas. Por isso que eu sinto falta da aula presencial. Mas, às vezes, eu preciso de fé para ministrar na vida das pessoas. Olha, às vezes eu posso ser o meio que Deus precisa para mudar a situação na vida de outra pessoa. E vai mudar através da minha palavra, do que eu falei, da minha fé. Então, eu preciso ter essa condição de... O primeiro passo, eu preciso ter uma fé que identifique comigo de que eu sou uma pessoa salva. Depois disso, eu preciso desenvolver essa fé. Eu preciso desenvolver fé para receber milagres, para receber coisas de Deus. E eu preciso desenvolver fé para fazer com que as coisas aconteçam na vida de outras pessoas.
Então, amados, a fé é uma coisa que nós precisamos trabalhar diariamente. E o que é fé? Confiança. Olha, tem uma passagem, pra gente encerrar sobre fé. Lembra da Ana? A Ana estava orando. Deus, eu quero um filho, tal. O sacerdote, ele chegou e falou para ela, ô mulher, tal, você está embriagada? Não, não estou. Beleza. A Bíblia diz que quando ela fala para ele que não está embriagada, mas que ela está amargurada de espírito, ela não conta qual é o pedido, ela não conta o que. Mas ela recebe uma palavra daquele sacerdote. E a palavra é a seguinte, vai em paz, mulher, e que o Deus de Israel te conceda o que você tem pedido. Amados, isso foi suficiente para acontecer o milagre na vida da Ana. A Bíblia diz que quando ela recebeu essa palavra de Eli, ela volta para casa com seu marido Eucana, e a Bíblia vai dar um detalhe, a Bíblia vai dizer, e o seu rosto já não era mais como antes. O rosto dela já mudou, porque ela confiou naquela palavra. Então, eu preciso de uma fé para entender que eu sou salvo. Eu preciso que essa fé se desenvolva para eu receber. E para isso, irmão, tô falando de mim, Josué, eu sou um pecador. Se Deus for querer me retribuir pelo que eu mereço, eu estou perdido. Mas ele é gracioso, amoroso e vai nos dar por amor, simplesmente por amor. E depois eu preciso de fé, é um terceiro passo da fé, que eu preciso ter fé para que eu possa ministrar sobre a vida das outras pessoas. Então, a fé, irmãos, ela é ofertada, ela é dada por Deus, mas ela precisa ser desenvolvida por nós. O segundo dom que está enquadrado dentro dos dons de poder está o dom de curar. E o dom de curar, ele tem uma divergência teológica entre os teólogos, porque ele está na Bíblia como dons de curar. E aí, algumas pessoas entendem que existem pessoas que recebem dom para curar determinadas enfermidades. Por exemplo, tem pessoa que vai receber dom para curar bronquite. Tem pessoa que vai ter dom para curar câncer. Tem pessoa que vai ter dom para curar de sei lá o que, sarna, específico. E outros entendem que não. Uma pessoa que tem o dom de curar, ela cura qualquer enfermidade. Ela cura porque Deus usa a vida dela. É muito importante nós conseguirmos entender isso. Qualquer ação, qualquer coisa, qualquer ponto que Deus trabalha na vida de uma pessoa, aconteça o que acontecer, é Deus que fez, foi Deus que fez. A pessoa não se torna, o apóstolo Paulo usa uma linguagem, eu gosto muito dessa linguagem do apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o poder é dado em vasos de barro, para que a essência não seja do vaso. Para que o vaso não se sinta o cara. Então a essência, o poder vai ser derramado em vasos de barro. E esses vasos de barro é que vão ser usados por Deus. Então, amados, quando Deus usa, e aí a gente vai encontrar dons o dom da fé, a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Não tem homens que a fé deles, mulheres que a fé delas foram, quando você abre Hebreus 11 lá, que é a galeria dos heróis da fé, vai falar de Abel, vai falar de Abraão, vai falar de Noé, vai falar de Enoque, vai falar de Sansão, Jefité, tanta gente que vai falar lá no capítulo 11 de Hebreus. Todos são o quê? Pessoas que ficaram marcadas pela sua fé. Alguns não fizeram milagres, não foram propulsores de milagres, mas a confiança deles fez coisas tremendas. Então, dentro dos dons de curar, também estão lá no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. A gente vê cura de Abimeleque por Abraão, cura do faraó
por Abraão. Nós vemos o Naamã sendo curado através da vida do profeta Eliseu. Nós vemos, tem uma passagem que eu acho maravilhosa, e até eu separei ela para falar a respeito do dons de maravilhas, que é a do rei Jeroboão. Depois eu vou falar sobre ele. Mas o rei Ezequias, lembra do rei Ezequias? Que o profeta Isaías foi lá e Deus curou ele de uma enfermidade. Então os dons de curar, assim como o dom da fé, eles estão presentes. Nós fomos enganados durante muito tempo, querendo fazer uma divisão entre Novo e Antigo Testamento, que não existe, irmão. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Então o que acontecia lá no Antigo, acontece no Novo. Hoje, se eu perguntar para vocês, às vezes as pessoas falam, não, mas hoje não acontece como... No Antigo Testamento não acontecia como no Novo e não acontece como hoje. Hoje a gente não vê com facilidade esses dons espalhados entre as pessoas. Então, não tem essa de, no Antigo Testamento é a mesma coisa, no Antigo, no Novo. Os milagres estavam no Antigo, estavam no Novo. Os milagres foram na vida dos profetas, foram na vida de Jesus. O dom da fé foi na vida dos profetas, foi na vida de Jesus. Jesus tinha o dom da fé, pastor? Tinha, lógico. O camarada, vocês acham que ele era mágico? O cara fala, enche as talhas d'água aí e leva pro chefe da festa se provar. Aí pegaram a água, levaram, quando chegou lá era o melhor vinho. A confiança. Enche d'água, pega a água e leva lá quando chegou lá, era o melhor vinho. Então, nós precisamos entender que isso estava no Antigo Testamento e está hoje. Não tem diferença, o Deus é o mesmo e a ação é a mesma. Às vezes nós vemos até coisas muito maiores no Antigo Testamento do que no Novo. Por exemplo, no Novo Testamento a gente não vê nenhuma abertura do mar. E no Antigo a gente vê. A gente não vê o Rio Jordão abrindo no Novo Testamento. No Antigo a gente vê. Então, são coisas, irmãos, que a gente não pode ficar aceitando. E o terceiro dom, dentre os dons de poder, está o dom de maravilhas. E o que é o dom de maravilha? Dom de maravilha, irmãos, é quando o milagre sai de uma razão lógica. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que está doente, seja lá, está com sarampo. Eu orei, ela foi curada. É fácil a gente entender um dom de cura. Mas, por exemplo, um paralítico andar não é um dom de cura simples. Às vezes, Jesus falou, encontrou lá o cego, o Bartimeu era cego de nascença, não é doença. Aí ele foi curado da cegueira, mas a cegueira dele não era uma doença. Era uma coisa... E quando ele é curado daquela enfermidade, daquela cegueira, ali se especifica o dom de maravilhas. Você quer ver um outro exemplo? Pedro e João entrando no Templo Formosa. A Bíblia diz, na Porta Formosa, né? O templo era o Templo de Jerusalém. Na Porta Formosa. A Bíblia diz que o paralítico pede uma esmola para ele. Ele fala, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Ele era doente do quê, irmãos? Mas ele era paralítico, mas não tinha uma doença específica. A cura daquele paralítico é uma especificação de um dom de maravilha. Quer ver outro exemplo? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu está num lugar, e o pessoal fala, não tem pão para todo mundo. Ele fala, vamos que vai dar pão para todo mundo. E a Bíblia diz que houve uma multiplicação de pão. O que é isso? Dom de maravilha. Então, o dom de maravilha, ele está presente quando sai de uma linha, mesmo quando, por exemplo, dom de curar, é o que eu falei, eu tô com uma dor de cabeça, orei e fui curado. A gente acha uma lógica, estava doente e foi curado. Quando você sai dessa lógica, é que apresenta-se o dom de operação de maravilhas. Por isso que eu falo que os dons são muito entrelaçados. Quando, por exemplo, uma pessoa que não sabe que é doente, é revelado que ela é doente e ela é curada. Meu Deus do céu, olha só. Saiu por uma revelação, chegou numa doença e foi curado de uma forma que fica especificado o dom de maravilhas. Então, o dom de maravilhas,
E aí, eu falei para vocês sobre o rei Jeroboão. O que aconteceu com o rei Jeroboão? O rei Jeroboão fez um altar para ele, e Deus manda o profeta ir lá. E a Bíblia diz que o profeta chega e profetiza contra o altar. E na hora que ele profetiza contra o altar, a Bíblia diz que o rei foi pegar no profeta, quando ele foi pegar, a mão ficou ressecada. Ressecou a mão do rei. O rei ficou desesperado e pediu para o profeta orar, o profeta orou, a mão voltou ao normal. Então, ou seja, esse é o dom de maravilha. É aquele dom que ele está... você não consegue... Já é um milagre ele acontecer. E você ainda não consegue entender o caminho do milagre. Então, nós precisamos, irmãos, nos dias atuais, estarmos atentos a isso. E procurarmos pedir e desenvolver. Por exemplo, o dom da fé é um que a gente precisa desenvolver com urgência dentro de nós. Seja uma fé para ser salvo, eu creio que eu sou salvo. Tem gente que está na igreja e não consegue entender e crer na questão da salvação. Eu preciso ter fé para receber. Precisa ter fé para receber. Preciso ter fé para distribuir as coisas entre as pessoas. Preciso ter fé. Eu estou preparando um estudo sobre profecia e palavra profética. Profeta, profecia e palavra profética. Quando estiver pronto, a gente um dia ministra isso para vocês. Mas nós precisamos, irmãos, conseguir entender que nós precisamos ir desenvolvendo nossos dons. Precisamos, principalmente o dom da fé, porque através da fé a gente vai colhendo outros frutos, outras coisas vão se acoplando à nossa vida. O nosso tempo é chegado, amados. Tempo que eu fico só de olho no tempo aqui, porque se demorar muito a gente tem um problema para pôr no YouTube que vocês não têm ideia. Mas o nosso tempo é chegado. Se você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, pode pôr lá no grupo da IBD, irmão. Às vezes a tua dúvida é a dúvida do outro irmão também. E se vocês dois perguntarem, vai ser uma bênção para todo mundo. Ou se um dos dois perguntar, um dos 3, um dos 10 perguntarem. Então, essa semana, domingo, segunda, terça, irmão, bombardeia de pergunta lá, para a gente estar podendo responder a cada um de vocês. Deus abençoe vocês, um bom domingo e até a noite, em nome de Jesus.